Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, né? Com essa chuvinha maravilhosa, né? Amém? Eu gostaria de pedir nossa irmã Anabelle que fizesse oração ao nosso Senhor para início deste culto. Sim, Pai, sim. Senhor, sim, grandioso Deus, Senhor, quanto céus, sim, Pai amado, Senhor, sim, glorioso Deus, Senhor. Sim, amém, Senhor. Glória a Deus. Gostaria de solicitar aos irmãos que fosse abrir do vosso sinário no hino 39, exaltação e louvor. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, a leitura do 28 ao 30. Eu vou fazer essa leitura. Mateus 11, 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30.
Amém? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Agora vamos passar para o momento de confissão de pecados. Leitura do Salmos 51. Do 4 ao 9. Leitura responsiva, por favor. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que me compraze na verdade no íntimo, e no recondito me fazes conhecer a sabedoria. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Amém? Vamos fazer agora um minuto de reflexão dos nossos pecados, né? E após este minuto, eu gostaria de pedir à nossa irmã Kelly que fizesse uma breve oração. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem os vossos sinários no hino 62, hino de gratidão. E no decorrer deste hino, os irmãos estão com a oportunidade de trazer dízimos e ofertas.
diácono está com a oportunidade de oração. Amém. A equipe de louvor está com a oportunidade.
Teu nome exaltado.
Deus, Ele reina hoje e reinará para sempre, né? Ele é o nosso Deus eterno. Por isso que nós hoje estamos aqui reunidos para louvar e agradecer o santo nome dEle. Louvam o Senhor, né? As flores do campo, que dirá nós seres viventes, né? Nós é que devemos louvar mais ainda o nome do nosso Senhor Jesus. Amém?
Nós estamos diante do teu altar, louvando e bendizendo o teu santo nome, porque nós cremos que o Senhor deve ser louvado, que o Senhor deve ser exaltado, acima de tudo e acima de todos. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem o que o Senhor é, reflete o teu poder. Por isso nós estamos cantando, levantando as nossas mãos a ti, porque o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E agradecidos estamos a ti por podermos te louvar, por podermos exaltar o teu santo nome, por podermos engrandecer o teu nome, porque o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa honra. E agradecemos a ti por estarmos aqui nessa noite, apesar da chuva, estarmos aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome e levantando as nossas vozes a ti, porque nós cremos que o Senhor é poderoso e que o Senhor merece toda a nossa honra e todo o nosso louvor. Amém? Vamos cantar novamente. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. De levar a palavra do Senhor para todos aqueles que não conhecem. Nós somos um só corpo do Senhor. E esse corpo foi chamado para pregar o Evangelho. Amém?
momento, realmente, nós somos grandes para servir, mas às vezes muito pequenos para nos importarmos com o nosso próximo, né? E realmente, que nós possamos nessa noite pensar em que muitas pessoas às vezes carecem das nossas orações, carecem da nossa ajuda. E às vezes nesse momento nós nos tornamos pequeninos porque não nos importamos, né, com as pessoas. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Amém. Gostaria de estar pedindo à nossa irmã Lília que fizesse oração para a liberação das crianças. Amém. Agora nós vamos estar passando a palavra para o pastor, que vai trazer a mensagem dessa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Todos que estão aqui são a quantidade certa que o Senhor queria que estivesse aqui nesse dia de hoje, dia 21 de fevereiro de 2021. Todos que estão aqui foram tragos pela graça do Senhor para juntos nós adorarmos o Senhor com a quantidade que está aqui. Então, para nós que somos reformados presbiterianos, não há nenhuma surpresa, nem para nós, nem para nosso Deus, sobre quantos estão aqui. Quero cumprimentar os queridos irmãos que estão na internet. Nós temos observado nos últimos dias bastante pessoas assistindo pela live, graças a Deus. Isso é importante para o desenvolvimento do reino, o crescimento do evangelho e também a divulgação da igreja. A nossa igreja, né, está rodando o mundo. Em nome de Jesus, né? Meus queridos, quero compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos que se encontram em Atos capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Vamos ler todos juntos? Atos, capítulo 23, versículo 11. Todos juntos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém. Peço o presbítero Ari, faça a oração, em nome de Jesus, meu amado. Sim. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Senhor. Amém. Meus queridos, o chamado cristão
eu já falei algumas vezes para os irmãos e volto, é muitas vezes um caminho muito árduo, e que requer que o nosso Deus esteja sempre vindo nos ajudar. Eu lembro quando nós estávamos formando ali no seminário, nós estávamos faltando 2 anos para formar, e a nossa classe, que tinha começado com 12, tinha apenas 4 alunos. Dos 8 alunos que não estavam mais lá na classe, foram pessoas que foram desistindo, foram abandonando o seminário. E para nossa surpresa, em um tempo no seminário, um dos nossos colegas de classe, o Tiago Assunção, que os irmãos conhecem, foi surpreendido com a notícia de que a sua filha estava com leucemia. Uma criança de 9 anos, se eu não me engano. O Tiago estiver assistindo a gente, ele depois me corrige. Mas a surpresa, meus irmãos, foi muito desagradável, porque o Tiago era uma pessoa muito fervorosa ali na nossa classe. Sempre foi uma pessoa muito ativa, muito vibrante, convicta do seu chamado. Nas horas das mensagens, no momento das mensagens ali, que nós tínhamos que pregar sermão homilético, ele era uma pessoa muito vibrante. E depois dessa notícia, o Tiago ele teve que ficar por conta da sua filha, que imediatamente teve que ser internada e ficou no hospital. E nesse hospital ela teve que passar por várias sessões de quimioterapia. E depois de uma semana mais ou menos sem a gente ver o Tiago volta na classe. E nós, preocupados com o Tiago, vamos conversar com ele para ver como é que estava o emocional dele, como é que estava a vida espiritual também. E ele, meus queridos, relatou que nunca tinha visto, naquele tempo em que sua filha estava enfrentando o câncer, quanto Jesus estava se manifestando na vida da sua filha, na vida dele e na vida da sua família. Que assim como ele estava sofrendo, a sua esposa estava sofrendo, a sua mãe, seu pai e seus familiares estavam sofrendo com a enfermidade da sua filha. E Tiago relatou para nós, através de um testemunho, ali na classe, o quanto ele estava confortado pelo Senhor, que apesar da filha, pequena, inocente, estar passando por um processo tão pesado, ele estava vendo o cuidado do Senhor ali na sua vida. E por causa disso, de forma nenhuma, ele diz, abandonaria o ministério. Ele estava ali agora, era sentindo que era aqueles seriam sinais de que o Senhor realmente estava aprovando ele, ou firmando, né, o chamado, ou formalizando o chamado através daquela aprovação. Depois que ele sentiu a presença do Senhor naquele sofrimento. Então, meus queridos, o chamado, a vocação, para nós, de vez em quando aparecem algumas surpresas nas nossas vidas. De vez em quando algumas coisas vêm para nos desafiar, para nos tirar do caminho, para nos desanimar, para mudar o nosso foco, para tirar nossa perseverança, para tirar-nos da presença do Senhor muitas vezes. Mas, no texto que nós lemos aqui, nós temos um ensino muito interessante do Senhor na vida do apóstolo Paulo, que é parecido com o que aconteceu com Tiago. Assim como Tiago foi chamado para pregar o evangelho, foi levantado pelo Senhor para ser um pastor, e finalizando o seu curso, sofreu esse trauma tão grande, o apóstolo Paulo também, depois de anos de caminhada, o Senhor chega para o apóstolo Paulo, que foi chamado pelo Senhor, em um momento ali na sua vocação, na sua caminhada cristã, diz, meu querido, vá para Jerusalém, já no final da sua vida. E o apóstolo Paulo vai para Jerusalém, acredito eu, inocente do que aconteceria com ele, porque Jerusalém era um lugar muito conhecido por ele, era um lugar que ele viveu muito tempo, era ali que estava o Sinédrio, era ali que estavam os seus amigos, ele fazia parte ali do grupo dos fariseus, ele era um doutor da lei. Então Deus fala com ele, vai lá para Jerusalém. Mas aí, meus queridos, quando ele chega em Jerusalém, para surpresa de Paulo, ele foi perseguido pelos próprios amigos, pelos conhecidos, pelos fariseus. E a perseguição dele foi tal que as pessoas estavam se levantando ali com o desejo de estraçalhar Paulo. O texto fala
que eles queriam dilacerar Paulo. Eles queriam matá-lo de tanta raiva que eles estavam do apóstolo Paulo. E aí, meus queridos, para ele não morrer, uma pessoa recolhe Paulo e coloca ele na prisão. E agora ali na prisão, o apóstolo Paulo vai talvez repensar ou pensar de tudo que ele esperava de Jerusalém. Não aconteceu da forma que ele esperava. Mas alguns fatos, algumas manifestações, meus irmãos, da graça do Senhor aparecem na vida de Paulo. Quantas vezes nós vamos encontrar na palavra do Senhor pessoas que diante de grandes lutas na sua vida, ou de grandes tensões, tiveram que experimentar a graça de Deus ou a presença de Deus na sua vida? Quantas pessoas na palavra do Senhor nós podemos listar aqui nessa noite? Nós temos, por exemplo, Abraão, que Deus pede o seu filho Isaque. Deus pede Isaque como sacrifício, e é ali diante do sacrifício de Isaque, naquele altar, o Senhor manifesta um cordeiro que livra Isaque da morte e livra Abraão de matar o seu filho. O que mais nós podemos ver na Bíblia, meus irmãos? Como, por exemplo, a história do profeta Elias, que viveu num tempo de grande perseguição. Em um momento na sua vida ele achou que estava só, e disse: agora acabou, agora não tenho mais para onde correr, eu não tenho ninguém. E aí o Senhor se manifesta na vida dele, dizendo: levanta, Elias, que a caminhada está apenas começando. E o exemplo, meus irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que disseram não para Nabucodonosor diante do seu pedido de adorar a estátua que ele levantou ali na Babilônia, e jogados na fornalha os três. Talvez os três ali na fornalha pensassem assim: agora acabou, agora nós vamos morrer nós três aqui queimados. E a palavra do Senhor mostra que se manifesta um quarto homem ali naquele contexto, ali naquela situação. O que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, meus irmãos, não é diferente da vida de nenhum dos homens do passado. O que Abraão passou, o que Elias passou, o que Sadraque, Mesaque e Abidnego passou, Paulo também enfrentou. E nós nessa noite não somos diferentes de nenhum dos homens do passado e de nenhum daqueles homens relatados na palavra de Deus no Antigo Testamento. Nós enfrentaremos as mesmas coisas, nós enfrentaremos as mesmas dificuldades, porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas aqui, meus queridos, tem algo interessante para nos ensinar nessa noite. Que Paulo, mesmo dentro daquela prisão, talvez tenso, talvez preocupado com o que aconteceria com ele, talvez sofrendo ali, perplexo com a sua prisão, veio a intervenção do céu na vida dele. O próprio Senhor Jesus aparece ali para confortá-lo. Assim como foi com os homens do passado. Sofrimento, o Senhor Jesus se manifesta. Sofrimento, Deus dá um escape. A mesma coisa acontece aqui. Então, meus queridos, o que nós podemos aprender quando diante de situações que aparecem na nossa vida, situações difíceis, de angústia, de dor, o que nós podemos aprender pela vida de Paulo, para nós sairmos daqui nessa noite alimentados por meio dessa palavra? Que podemos aprender pela situação do apóstolo Paulo, para levarmos como ensino para situações parecidas na nossa vida. Primeiro, sempre haverá um outro dia. Que sempre haverá um outro dia. Veja o começo do versículo 11, que diz assim: na noite seguinte, Paulo tinha sido perseguido pelo Sinédrio, Paulo tinha sido ameaçado de ser dilacerado, mas foi salvo por um amigo que o levou para a prisão. E ali na prisão, o texto da palavra diz: na noite seguinte, ou seja, depois que tinha passado aquela situação,
Aonde que Paulo estava? Aqui, meus irmãos, o sentido é: há um tempo certo para todo sofrimento. O dia de amanhã virá. A palavra do Senhor diz lá no Salmos 30, versículo 5, parte B, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele estava a ponto de ser dilacerado, levaram ele para a cadeia e ali ele estava salvo. Então na noite seguinte, o que significa isso? Passou. Aquela perseguição, aquele sofrimento passou, mesmo ele preso, mas ele estava salvo. O que nós precisamos, meus irmãos, carregar na nossa mente, para a nossa caminhada cristã, é que vem o sofrimento mesmo, que vem as lutas mesmo, as dificuldades vêm mesmo, mas passam. Paulo estava preso, essa prisão o livrou de ser despedaçado, e ainda o texto diz: vem outro dia, veio outro dia. Ah, meus queridos, quantos de nós estávamos ontem sofrendo, angustiado, sem saber como que nós íamos passar por aquela situação, dizendo: meu Deus, como é que eu vou viver sem fulano? Meu Deus, como é que eu vou viver sem um emprego? Meu Deus, como é que eu vou viver sem isso? Como é que eu vou passar por isso, por aquilo? E você está aqui hoje. Aquela noite de angústia, de tormento, de dor, de sofrimento acabou. E eu não estou dizendo que não haverá de vir outras lutas, outras dificuldades, mas sempre haverá esse momento que diz: mas na noite seguinte, ou podemos trocar, mas no dia seguinte, sempre haverá, meus irmãos, o sol da manhã, sempre haverá, meus irmãos, um dia de alegria, um tempo de alegria. Esse dia vai chegar. Por isso, meus irmãos, nós podemos entender nessa noite que nenhuma provação então virá que nós não possamos suportá-la. Se haverá então um dia em que esse sofrimento vai acabar. E aliás, esse texto do Salmos 30, versículo 5, ele está falando do sol da justiça que virá por meio de Cristo no último dia, quando tudo vai acabar. Mas aqui também nos ensina que nenhuma prova virá sem que nós não possamos suportá-las. Deus sabe o seu limite. Deus sabe o tanto que você aguenta. Deus sabe até que dia você vai suportar. É por isso, meus irmãos, que nós devemos agradecer a Deus. E muitas vezes nós nos encontramos num beco sem saída, e às vezes dizemos: Senhor, e agora, meu Deus, o que vai ser de mim? Para onde que eu vou? E o Senhor sempre envia o consolo, o Senhor sempre envia o refrigério, o Senhor sempre envia a sua paz. Nós sentimos a graça do seu Espírito Santo na nossa vida, nos confortando. É como se o Senhor dissesse assim: foi até hoje, foi até essa hora, até esse minuto, acabou. Paulo estava experimentando isso, meus queridos. Há um minuto atrás ele podia ser despedaçado pelos próprios amigos, pelo próprio Sinédrio. Agora ele estava preso aqui, estava salvo. Ah, que coisa boa sentir alívio, meus irmãos, depois da dor. Que coisa boa, meus irmãos, é sentir um alívio depois do sofrimento. Como eu disse para os irmãos, Tiago enfrentou alguns anos o sofrimento da sua filha, fazendo quimioterapia, mas hoje ela está curada. Ah, meus irmãos, não tem coisa melhor de ouvir Tiago dizer que acabou, que a noite dele durou 3, 4 anos, mas acabou, passou. Que coisa boa é ver o Tiago feliz com a sua filha curada, meus irmãos, e ele saber que aquele tempo de escuridão foi um tempo que Deus determinou para ele passar aquilo dali, que aquilo tudo ia acabar. Eu não sei o que você está enfrentando nessa noite, eu não sei qual desafio que você está vivendo na sua vida, mas eu quero dizer para você, por meio desse texto aqui, que o texto está mostrando que haverá um outro dia, que o sol brilhará.
Senhor Jesus. Nenhuma prova virá sem que você possa suportar, uma hora ela vai acabar. Por isso Deuteronômio 31, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31, versículo 6, o Senhor vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. O que nós podemos aprender então por meio, meus irmãos, desse sofrimento do apóstolo Paulo? Primeiro, que sempre haverá um outro dia. Segundo, que o Senhor está conosco nas horas difíceis. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. A continuação do texto diz assim: o Senhor, pondo-se ao lado dele. Paulo estava aflito ali, preso, por conta de um mandado do Senhor. O Senhor vocacionou e disse: Paulo, vai para Jerusalém. E agora ele ali na cadeia, preso ali por conta de perseguição, que se manifesta para Paulo ali dentro da cadeia por meio de uma visão. O Senhor Jesus se coloca do lado de Paulo. O Senhor Jesus entra dentro da cadeia para confortar o apóstolo Paulo. Por isso que nós podemos crer que Mateus 28, 20 diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode ter certeza, meu querido, que naquele sofrimento ou no sofrimento que você está passando, Jesus está junto de você. Pode ter certeza, meu querido, que se não for Jesus junto com você, você não suportaria. Pode ter certeza que as portas que estão se abrindo na sua vida para enfrentar esse sofrimento, é Jesus que está abrindo. Pode ter certeza absoluta que essa paz que você está sentindo e esse impulso de servir a Ele mesmo em meio à luta, é porque Ele está do seu lado. E é interessante, meus irmãos, que Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que fará o homem. Não te deixarei, nem te abandonarei. Tem um hino que nós corrigimos. Claro que os queridos que fizeram o hino talvez não sabiam disso, mas eles cantavam assim: é Deus de perto e não de longe. Não, Ele é Deus de perto e também de longe. Ele pode ficar onde quiser, na distância que Ele quiser. Mas aqui nesse texto, o texto está dizendo que o Senhor, para nós, servos dele, Ele é Deus de perto. Ele está ao lado de você, fortalecendo, ajudando. O Senhor está conosco nos momentos mais difíceis, porque aqui era o momento mais difícil para o apóstolo Paulo, porque depois daqui ele ia para Roma, meus irmãos. Entenda, ele está obedecendo ao Senhor. A vocação veio, o chamado veio, Deus deu a direção, falou: vá para Jerusalém. Ele foi, ele estava passando por uma situação difícil, o Senhor não o abandonou, o Senhor se manifestou para ele por meio de uma visão para dizer assim: eu estou aqui, não se sinta sozinho, não se sinta abandonado, eu estou aqui. Ah, meus irmãos, não tem coisa melhor de poder sentir o cuidado do Senhor. Como eu falei para os queridos, os textos do Antigo Testamento provam para nós o quanto que o Senhor esteve junto do seu povo, dos seus servos, diante das grandes dificuldades. E assim como Ele se manifestou para esses homens no passado, Ele tem feito do mesmo jeito hoje, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. E nós entendemos, meus irmãos, que os irmãos do passado não são diferentes de nós. Eles tinham as mesmas limitações, as mesmas dificuldades. Por isso que o Senhor estava próximo deles ali para os ajudar.
Uma coisa, meus queridos, que nós precisamos também entender é que a vocação e o chamado que você tem de servir ao Senhor, estar na presença do Senhor, acarreta na sua vida, às vezes, muitas lutas e dificuldades. Mas o ensino aqui para nós nessa noite é que, diante dessas lutas, o Senhor vai se aproximar de nós e vai ficar ao nosso lado para caminhar junto conosco. Por isso que o texto que nós lemos até na nossa abertura do culto, Mateus 11, 28 e 29, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O que esse texto está falando aqui, meus irmãos? Esse texto é uma analogia a como que os donos de carroças daquela época usavam os animais. Os animais, eles andavam em dupla, e para eles andarem em dupla, eles entortavam um ferro, e esse ferro ficava no pescoço dos dois animais, e os dois animais, eles tinham que andar o tempo todo emparelhado. Eles nunca podiam se separar. A ideia que o Senhor Jesus está dando aqui é: vinde a mim, você que está cansado, que eu vou ficar emparelhado com você. Eu vou ficar lado a lado com você. Aonde você for, eu irei, ou aonde eu irei, você irá também. Será que não é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender nessa noite? Que até nos nossos sofrimentos e lutas nós temos o Senhor Jesus nos conduzindo, e que nós muitas vezes precisamos passar na luta, passar na dificuldade, porque o Senhor Jesus está passando conosco. E será que na dor e no sofrimento nós temos que entender que o Senhor também está ali na dor e no sofrimento? Que no leito de dor, ou que no hospital, ou seja lá o que for, está ali o Senhor Jesus pareado com você? Será que não é isso que está acontecendo com você que está assistindo essa live? Você até agora não entendeu que o Senhor Jesus não está longe de você, mas Ele está próximo. Aliás, Ele está alinhado com você e parelhado com você. Jesus faz dupla conosco, porque Ele entende o nosso sofrimento, Ele compreende o nosso sofrimento. Ah, meus irmãos, que nós podemos aprender com o sofrimento do apóstolo Paulo, que o Senhor, ponto 3, nos encoraja nas horas difíceis. Veja a continuação do texto aí. O texto diz assim: o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Ele não só fica do nosso lado, Ele não só anda emparelhado conosco, mas o Senhor também diz: coragem. E é interessante, meus irmãos, essa palavra coragem, meus irmãos, é uma das marcas do ministério de Jesus, porque Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas para nós aquele será conselheiro, aquele que chega no nosso lado no sofrimento e diz: fica firme, filho, não baixa a guarda não, filho. Coragem, filho. Se levanta, filho. Vamos, filho. Se anima, filho. Continua firme, filho. Não dá o braço a torcer, não, filho. Conselheiro. Imagina o Senhor Jesus, seu conselheiro, emparelhado com você. Ele é a garantia de que você vai suportar e vai aguentar toda e qualquer luta da sua vida. Ele é a garantia, porque Ele está do seu lado. E Ele não está do seu lado calado, não, olhando, vendo você sofrendo, não. Ele está do seu lado e dizendo: vamos embora, levanta, continua, desanima não. Como aquele treinador que chama os seus alunos para o combate, para o trabalho. Uma das marcas do ministério do Senhor Jesus é encorajar. Ele é o nosso encorajador, porque Jesus, por ter sofrido como nós sofremos, Ele sabe do que nós precisamos.
João capítulo 16, versículo 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, meus irmãos, a ideia aqui é de alguém que sabe como chegar no destino, é de alguém que já foi lá onde você está indo com ele, ou no caso Jesus. Jesus já venceu todas as coisas que você e eu estamos enfrentando. Por isso ele está dizendo: pode ficar tranquilo, porque eu venci isso tudo, vamos comigo. É um convite do Senhor Jesus para confiar nele. Por isso que o Senhor Jesus se manifesta para Paulo dizendo: coragem, Paulo. Ah, meus irmãos, nessa noite o Senhor está dizendo para cada um de nós: coragem. O Senhor está dizendo para você que está na live, está sofrendo, está abatido, desanimado, triste com a igreja, triste com o evangelho, ou cansado de servir ao Senhor e só sofrer. O Senhor está dizendo para você: coragem. Coragem, meu servo. Por isso, Jesus precisou, meus irmãos, enfrentar o Calvário para ter coragem. Por isso Jesus enfrentou a cruz para mostrar para nós que Ele tem coragem. Então Ele diz para nós: ter coragem também. Eu sei exatamente o que você vai enfrentar. Meus queridos, coragem não é uma opção. Coragem aqui nesse texto é uma obrigação. O apóstolo Paulo, ele ia ainda para Roma. A situação dele tinha sido resolvida, entre aspas, ali em Jerusalém, mas ainda havia mais. Então Jesus lhe diz: coragem, confia em mim, levanta. Para quê? Por que o Senhor anima você? Por que mesmo em meio às dificuldades da vida você ainda se sente fortalecido, se sente animado? Por que você ainda vem no domingo aqui servir ao Senhor? Por que você continua firme na presença dEle? O texto nos mostra. A continuação do versículo diz assim: pois do modo por que desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Por que o Senhor disse coragem para Paulo? E por que o Senhor diz coragem para nós aqui nessa noite? Porque a caminhada ainda é longa. Paulo poderia ter dito assim: Senhor, quase que eu fui dilacerado aqui. Sabe uma coisa? Cansei, meu ministério acaba aqui. Estou sofrendo demais, desde o dia que eu fui chamado, desde o dia que eu fui vocacionado. Ele fala isso em Romanos 1, que ele foi chamado e vocacionado pelo Senhor. Ele poderia dizer assim: chega, não aguento mais. Mas a palavra do Senhor para Paulo foi: coragem, porque você ainda vai para Roma. Ah, meus queridos, o Senhor está nos lembrando aqui que nossos esforços do passado, ou seja, Paulo, assim como você deu testemunho para mim em Jerusalém, eu sei, passado, você passou por uma luta, uma dificuldade, use esse esforço, use esse momento seu de vibração para continuar caminhando, porque ainda tem mais. O mesmo esforço que você usou em Jerusalém, você vai precisar lá em Roma. Ah, meus queridos, tem lutas na vida e sofrimentos que exigem de nós muito esforço. E muitas vezes nós nos sentimos cansados, esgotados. E até clamamos a Deus dizendo: Senhor, não manda mais não, que eu não aguento o próximo esforço, o próximo sofrimento eu não dou conta. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: o mesmo esforço que você usou na última luta, o mesmo esforço, a mesma vibração, a mesma fé, a mesma garra, se prepare para usar o resto da caminhada. Meus irmãos, a nossa caminhada cristã não acabou não. Nós não vamos sair daqui, o Senhor Jesus já volta e já nos leva para a eternidade, não. Muitos aqui talvez vão viver muitos anos.
Muitos aqui talvez vão viver outras situações na vida, vão alcançar outros patamares, em que essa luta, esse momento que você está vivendo, em que você deve entender que o Senhor Jesus está ao seu lado, dizendo: coragem, será importante para você enfrentar a luta que está por vir. Jesus está dizendo: Paulo, você começou em Jerusalém, você termina em Roma. Porque Paulo foi morto em Roma. Roma foi o último lugar que Paulo foi. Ali acabou a sua vocação, acabou o seu chamado. Aquele homem que ouvia o Senhor, obedecia e fazia o que o Senhor mandava, foi para Roma, foi preso e foi morto. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7, ele fala assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo de minha partida é chegado. Combati, completei a carreira, guardei a fé. Quando o Senhor diz para nós: se levanta porque tem muito ainda para caminhar, o Senhor está falando assim: guarda a fé, guarda a confiança em mim. Eu não estive naquela luta, eu vou estar junto de você até o final. O Senhor Jesus esteve com Paulo até o final. Porque depois Paulo enfrentou naufrágio, Paulo enfrentou mordida de cobra, Paulo enfrentou um monte de coisa, mas o Senhor sempre esteve ali com ele. Ei, meu querido, não é hora de desanimar, não é hora de baixar a guarda, não é hora de voltar para trás, não é hora de desistir. Coragem, coragem. É o Senhor dizendo para nós: levanta, reanime, a obra do Senhor em sua vida será cumprida. A obra do Senhor na sua vida será cumprida. Sabe-se lá, meus irmãos, nessa noite, que fardo você está carregando. Meu querido, na internet, na live que está nos assistindo, sabe-se lá que dor que você está vivendo, sabe-se lá que luta que você está enfrentando. Mas como nós aprendemos nessa noite, você vai enfrentar uma luta, tá bom, mas sempre haverá outro dia. Sempre haverá outro dia. Uma hora acaba. Como nós aprendemos nessa noite, o Senhor está conosco nas horas difíceis, andando ao lado de nós emparelhado. O Senhor nos encoraja nas horas difíceis, porque Ele é o nosso conselheiro, nosso Deus forte, e Ele diz: coragem, se levanta. Por quê, meus irmãos? Porque a caminhada ainda é longa. Ei, você já está cansado? Assim como meus 8 colegas de classe desistiram do seminário, e eu ouvi muitos lá dizendo: não quero mais não era isso que eu pensava, desisto. E ficou apenas 4 alunos na minha classe, e um deles enfrentou o câncer de uma filha, e mesmo diante dessa luta, ele teve coragem, e hoje é pastor da igreja presbiteriana em Matozinhos, 8ª igreja presbiteriana em Matozinhos, feliz, vibrante, porque a luta não acabou. O Tiago sabe que tem muita coisa para fazer para o Senhor ainda, e está lá servindo ao Senhor em Matozinhos. E você? Já quer parar? Já desanimou? Primeira luta que vem na sua vida, você já cansou? Você tem perdido a coragem na caminhada cristã? Como é que você está nessa noite? O Senhor Jesus está aqui. Ele veio com você lá da sua casa, te trouxe aqui e sentou você aqui nessa noite para dizer para você nessa noite: anime-se, se levanta, a caminhada está só começando, eu estou junto de você, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Quer desafiar você nessa noite a reanimar,
Nós vamos fazer uma oração e você vai falar com o Senhor no seu lugar. Vai dizer: Senhor, eu entrei aqui desanimado. Eu entrei aqui, Senhor, abalado pelas lutas. Nem sei como eu cheguei aqui, mas a palavra do Senhor está mandando eu reanimar, me encorajar. Então me ajuda a encorajar, a fortalecer. Meus queridos, convido os queridos irmãos a curvar as vossas cabeças e vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Você no seu lugar, você sabe o que você tem passado. Peça nessa noite ao Senhor coragem. Senhor, me dá coragem, me dá ânimo, Senhor, para continuar, Deus, nessa caminhada vocacionada que o Senhor me deu. Eu fui chamado pelo Senhor antes da fundação do mundo. Eu fui chamado pelo Senhor antes que eu existisse para servir ao Senhor. Mas está difícil, Senhor, está pesado, está me cansando, Senhor. Às vezes dá vontade de desistir, mas o Senhor nessa noite está dizendo para você: eu estou ao seu lado. Coragem. Ó Deus bendito, está aqui nessa noite, ó Pai, teu povo, aqueles que o Senhor quis congregar nessa noite, ó Deus, aquele que teu Santo Espírito, ó Deus, atraiu, ó Deus, das suas casas para aqui, para ouvir a tua palavra, ó Deus, para se alimentar da tua palavra, ó Pai. E para, ó Deus, por meio da tua palavra, Senhor, ser revigorado, ser fortalecido, ó Deus, ser reanimado, ó Deus, na caminhada. Ó Pai, quantos estão nos assistindo, ó Deus, nessa noite, na live, ó Deus, que estão precisando, Pai, de ser reanimados, ó Deus. Ó Deus, são pessoas, ó Pai, que deixaram de orar, Senhor. São pessoas, ó Pai, que pararam de ler a palavra do Senhor, não lê mais a Bíblia, ó Deus. São pessoas, ó Pai, que estão buscando razão para vir na igreja, ó Deus, perderam, ó Deus, o ânimo, ó Deus, o desejo de ir na casa do Senhor. Ó Deus, a pandemia, ó Pai, trouxe uma apostasia muito grande, ó Deus, para muitos, que muitos agora, ó Deus, não querem mais ir para a igreja, ó Deus, não querem mais estar na casa do Senhor, porque, ó Deus, estão sentindo, ó Deus, um sentimento, ó Deus, uma vontade, ó Pai, de ficar em casa, de viver a sua vida do jeito que eles quiserem. Oh Deus, tem misericórdia, Deus, da tua igreja, Senhor, do teu povo, Senhor, que tem sofrido, ó Deus, que tem experimentado lutas, ó Deus, constantes na vida, ó Deus, nesses últimos dias, que são tempos difíceis, ó Pai, e nos mostra, ó Deus, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está andando conosco, que o Senhor está nos conduzindo, e que o Senhor está todo dia nos dizendo: levanta, coragem, reanima, porque ainda tem muito para você fazer na minha obra, na minha casa. Ó Deus, reanima e fortalece, ó Deus, esse teu servo que entrou aqui nessa noite. Ó Deus, reanima e fortalece, ó Deus, esse teu servo que entrou aqui abatido, enfraquecido, ó Deus, desanimado. E fortalece e anima, ó Deus, aquele que está na live, ó Deus, precisando de um fortalecimento, ó Deus, precisando, ó Pai, de coragem para continuar servindo ao Senhor. Como o Senhor disse, ó Deus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo por nós, ó Deus, nos garantindo que nós podemos confiar no Senhor, que vamos chegar até o final. Obrigado, meu Pai, pelo que o Senhor representa na nossa vida, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Chamo o diácono João, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Depois dessa palavra maravilhosa de consolo e fortalecimento aos nossos corações, né? Jesus está sempre conosco. Gostaria de solicitar aos irmãos que abrissem o inário no hino 318, Ceifeiro do Senhor. Os irmãos poderiam colocar-se de pé, aqueles que puderem.
gostaria de pedir o pastor que fizesse a oração final e logo após implementar a bênção apostólica. Bem, meus queridos, vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, por essa reunião aqui na Tua casa nessa noite. Obrigado, ó Deus, porque a Tua graça nos atraiu, ó Pai, para esse momento, para podermos, ó Deus, adorar o Teu santo nome, para podermos orar ao Senhor, para podermos ouvir a Tua palavra. Ó Pai, continua mantendo, ó Deus, essa comunhão, ó Deus, essa alegria nos Teus servos de servirem ao Senhor na Tua casa. Ó Deus, continua mantendo, ó Deus, o fogo, ó Deus, o desejo de estar, ó Deus, servindo ao Senhor, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, ó Deus, que tem se apresentado a cada um dos Teus servos. Ó Deus, sustenta cada um, ó Deus, abençoa cada um dos Teus queridos, ó Deus, que tem servido ao Senhor aqui na Igreja Presbiteriana do Diamante. E, ó Deus, essa semana que se inicia, ó Pai, desafiadora, ó Deus, às vezes uma semana que nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos a certeza que o Senhor estará conosco todos os dias, nos guardando, nos ajudando nos momentos difíceis. Ó Deus, continua guardando e abençoando, ó Deus, cada um dos queridos irmãos no seu serviço, ó Deus, na escola, ó Deus, nos seus afazeres em casa, ó Deus, em tudo que os Teus servos, ó Pai, puserem as mãos, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, em nome de Jesus. Agora, ó Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite, que o Senhor nos leve em paz, debaixo, ó Deus, das Tuas mãos poderosas, ó Deus, debaixo dos Teus cuidados, ó Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e as doces, sublimes consolações do Espírito Santo, repouse sobre a igreja do Senhor aqui nesse local, e também, ó Deus, sobre a Tua igreja espalhada no mundo todo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Não tem um amém? Os irmãos podem se sentar. Está encerrada. A todos uma boa noite.